Olá, e aí meus amigos, tudo bem? Me chamo Lucas Ribeiro, sejam bem-vindos ao podcast dessa semana. Hoje é dia de conversar sobre a nova temporada de One Piece, a série live action de um dos animes mais famosos que existe. E é com um prazer imenso que apresento a convidada do papo de hoje, minha querida amiga Sarah Ellen. Tudo bem, Sarah? Bem-vinda de volta. Oi, amigo, tudo bem? Oi, gente, é um prazer estar aqui de volta com vocês, né? Depois de 3 anos pra falar de One Piece novamente. Sim, exatamente. Vou só pedir pra você se apresentar pro pessoal que ainda não te conhece. Tá. Oi, gente, eu sou Sarah, amiga de Lucas. A gente estudou junto e seguimos aí na vida geek, nerd e nos vendo em eventos que acontecem 2 vezes no ano. Exatamente. Eventos de cultura pop aqui em Natal, né? Realmente, eu não lhe vejo tanto quanto eu gostaria, mas quando eu vejo é tudo de bom, amiga. Sinto muito sua falta. E muito bom, estou muito feliz que você topou, depois desses anos todos, voltar a falar de One Piece. Então, assim, saudades. Preciso me encontrar com você pessoalmente. Mas, ó, pessoal, seguinte, pra quem não sabe, eu e Sarah, né, como a gente acabou de falar, já conversamos sobre a primeira temporada quando estreou alguns anos atrás. Eu vou deixar o link do episódio na descrição pra quem tiver interesse. Recomendo já terem assistido as 2 temporadas, porque teremos spoilers dessa nova, então estão avisados. Tô bem curioso para saber as opiniões de vocês ouvintes dessa série, especialmente dessa segunda temporada. Já adianto que, assim, eu não gostei muito, mas a gente vai entrar mais em detalhes com certeza no papo de hoje. Então, bora começar, como sempre, com a sinopse. Continuando a jornada de Monkey D. Luffy e os Chapéus de Palha em direção a Grand Line, a equipe enfrenta inimigos mais fortes, explora ilhas bizarras e recruta novos membros enquanto persegue o tesouro One Piece. Olha, pessoal, o novo showrunner aqui é um cara chamado Joey Tress, o mesmo da série do Percy Jackson no Disney Plus, e o criador do mangá que é... Fala aí, Sarah, a pronúncia que eu não sei... Eiichiro Oda. Perfeito. Esse cara aí continua envolvido como consultor executivo da série, o que é maravilhoso. Sarah, é o seguinte, eu acho que vale a pena a gente começar falando rapidamente assim sobre as nossas impressões da primeira temporada. Eu tive assim a oportunidade de reassistir a primeira. Se eu não me engano, você não reassistiu, você só pegou um rápido resumo e só continuou a partir da segunda mesmo, né? Isso. Então assim, o que você lembra da primeira temporada? Eram coisas boas? Você sente que a gente tá evoluindo bem? Que a primeira temporada deixa um pouco a desejar? Como é que foi pra você? Pra mim, o maior problema da primeira temporada ainda continua na segunda temporada, né? Eu acho tudo muito caricato. Além de caricato, as coisas são mostradas muito rapidamente. E aí não dá pra ter um certo apego por personagens que chegam a morrer, como a gente tem no anime, né? Que eles são mais desenvolvidos. Ah, inclusive... Uma ótima deixa que você deu, Sarah. Pessoal, Sarah assistiu boa parte aí do anime do One Piece. Nunca assisti o anime, eu só conheço essa série live action, então eu não tenho toda essa bagagem que muitos de vocês fãs têm. Mas é mais um motivo pelo qual super vale a pena convidar de volta a Sarah aqui pra conversar sobre, já que ela entende muito mais do anime do que eu. Eu concordo com você, tem muita coisa que é caricata. Eu reassisti a primeira temporada e assim, eu não lembro exatamente com detalhes de todos os tópicos que a gente conversou sobre a primeira temporada, mas eu tenho a impressão que reassistindo essa primeira eu gostei ainda menos do que eu tinha gostado antes. Eu não sei, eu sinto que eu encontrei mais coisa pra não gostar, sabe? E olha que eu nem tava procurando, assim, é muita coisa caricata. Tem uns diálogos, umas falas que saem da boca dos personagens que eu não acredito que saiu, assim, uma coisa muito artificiais, assim, umas falas que eu não acho que ninguém falaria na vida real. Mas realmente, se a gente for seguir o mundo real como base pra One Piece, a gente vai sofrer muito, né? Porque ali é tudo menos real, né? Nessa série. Então, assim, a gente tem que desapegar do lógico e só tentar aproveitar, entendeu? Eu me senti como se estivesse assistindo a série da Minha Babá é uma Vampira. Ah, é? Pra mim... Eu não aguentava. E o pior é que eu tava assistindo... No início eu tava assistindo dublado. Não tenho nada contra as séries dubladas. Mas ficava mais forçado ainda com a dublagem, né? Quando eu mudei pra assistir no idioma original, com a legenda, aí deu uma melhoradazinha. Mas mesmo assim, ainda ficou naquela situação ali. Parecia que eu não era o público-alvo. Entendi. Se você que já assistiu boa parte do anime acha que você não era o público-alvo, então que chance tem eu, pobre coitado, que só conhece o live action, entendeu?
Mas é basicamente isso, assim, sobre essa primeira temporada. Eu sinto que ela deixou um pouco a desejar. Eu acho que ela tem personagens interessantes. E aqueles que não são interessantes, Sim. eu acho que tem potencial pra se tornarem, tipo assim, personagens muito, muito bons e muito evoluídos, com jornadas boas, entendeu? Foi justamente pensando nisso que resolvi, assim, dar uma chance pra essa segunda temporada. E sem contar que ela foi muito elogiada, né? Tipo, a crítica gostou muito. Eu vi muitos fãs falando bem. Isso aumentou ainda mais a minha vontade de querer voltar pra esse mundo louco aí do One Piece. Mas realmente, por ser a primeira, eles têm um formato muito introdutório, né? Muitos flashbacks dos personagens principais, muita história de origem, né? Muito tempo investido em falar sobre quem veio de qual lugar, porque que eles têm a moral e a honra que eles têm hoje, entendeu? Então, acho que no geral é isso, é uma temporada muito introdutória. Essa segunda a gente sente que eles já estão um pouco mais ousados, assim, pelo fato do público já conhecer como que o formato funciona, como que a lógica ou a falta de lógica da série funciona na série, né? Como que eles abordam essas questões. Então, acho que essa segunda temporada eles foram ainda mais ousados, eu diria, sabe? Na questão das aventuras, enfim. Muita coisa louca, amiga. Muita coisa louca. Mas, antes da gente falar sobre toda essa loucura e o que não funcionou muito pra gente, vamos começar bem, né? Com os pontos positivos. Eu queria saber, amiga, quais foram os melhores pontos, assim, pra você, que você assistiu e pensou, nossa, valeu a pena ver essa temporada só pra garantir esse ponto, ou esse personagem, ou então essa sequência. O que mais te chamou a atenção, assim, nessa segunda temporada? Eu gostei muito, muito mesmo da caracterização dos personagens. Na primeira temporada a gente já via que eles estavam tentando fazer o máximo parecido com os personagens do anime, do mangá. Na segunda temporada eles foram até bem além, né? Tipo, certo. Pra mim ficou marcado assim na minha cabeça foi o Mr. Nine, que era... Você lembra, né, que você assistiu, acabou de assistir, eu também acabei de assistir. Sim. Que era o parceiro da Vivi, que ele aparece lá no início, quando os Baroque Works começam a aparecer. Sim, sim. Que ele tava dentro da baleia. Lembra dele? Ah, sei. É aquele cara que tem uma coroa, que parece uma criança? Isso, certo. Isso. Ele é idêntico, não tem uma diferença dele pro boneco no anime. Não tem uma diferença. Entendi. Isso, pra mim, eu acho que foi um dos pontos mais altos, né? Eu acho que toda Baroque Work tava idêntica ao Baroque Works do anime, né? Sim. Também, pra mim, foi um ponto muito positivo, foi que eles trouxeram 2 personagens que eles só vão aparecer bem depois no anime. E eu acho que esses 2 personagens específicos, eles só vêm aparecer na história lá pro episódio 700 e pouco. Meu Deus. Do anime. Quem são? Que é o Bartolomeu, aquele de cabelo verde que tentou enganar o Luffy lá naquela cidade que o Roger morreu. Sim. Ele aparece só lá pro episódio 700 e pouco. E ele fala que tinha virado fã do Luffy nessa cidade aí, quando viu que o Bug ia executar ele e caiu um raio e isso mudou a vida dele e que não sei o que. Então, isso é citado no anime, no episódio 700 e pouco. E aqui, na série, eles já fizeram questão de mostrar como foi toda essa situação aí. E o outro personagem, ele só apareceu mesmo. Não apareceu nem com foco. Foi só a aparição dele desfocado, que é o Sabo. Ele também aparece só lá no episódio 700 e pouco, nesse mesmo arco. E ele é... Eu esqueci o que ele é. Eu deveria ter pesquisado. Mas ele é da parte dos revolucionários. Quando dá um foco no rosto do Dragon, não lembro se chegou a falar que ele era Dragon e era dos revolucionários. Mas aí lá atrás aparece o Sabo abrindo a porta, assim. Pra mim, isso foi muito legal. Porque eles realmente estavam ali, mas no anime eles não chegaram a aparecer. Então é Sabo o nome dele. Eu tô pesquisando aqui Sabo. Pra ver se eu Quer ver? conheço. Nossa, amiga, eu não lembro desse cara não, na série não. Eu acho que é porque você falou que ele aparece bem no fundo, né? Apareceu aqui pra mim. Eu pesquisei aqui. Eu pesquisei e botei imagens, aí tem aqui ele lado a lado da cena. Ele foi bem no fundo mesmo. Isso é coisa que só quem assistiu mesmo ia pegar. Ele é o tipo de personagem que, assim, aqui serviu mais como referência pra ele ter muito mais destaque no futuro, ou no próprio anime ele é mais deixado de lado, assim, é mais pra ficar no fundão, assim, e passar despercebido? Não. Ele tem muito destaque mesmo. Porque ele, junto com outro personagem que ainda não apareceu, que é o Ace, eles dois e o Luffy eram como irmãos quando era criança, sabe? Sim.
Entendi. Inclusive, o Ace, tipo, ele ainda não apareceu, mas talvez você tenha ouvido falar dele, porque tinha um ator brasileiro que ele passou anos e anos fazendo uma campanha pra conseguir o papel do Ace. Ele não conseguiu. Eu lembro. Ele não foi nem chamado pra fazer a audição. Aqui tá falando que é o Cholo Mariduena que vai ser o Ace, o cara que fez o Besouro Azul. É? O cara do Cobra Kai. Isso é verdade? Eu não sei, mas parece que saiu quem ia aqui fazer aqui tá ele falando mesmo. que é ele, amiga. Nossa, mas o personagem é muito bombadão. Será que ele... É ele mesmo, eu lembro do rosto dele. Eu gosto desse ator. E aqui, assim que eu pesquisei, apareceu também o cara brasileiro que tava fazendo campanha. O bichinho não conseguiu. Mas assim, você acha que ele seria um bom... Eu só não sei se ele, né, sabe atuar, se ele é ator, essas coisas, né? Ele é ator, passou anos e anos aí fazendo aula de inglês e japonês. Nossa. Ele aprendeu a mexer com fogo, porque o poder do personagem é com fogo. Então, se você acessar o Instagram dele, você vai ver vários vídeos dele lá fazendo umas peripécias com fogo. Ele também aprendeu artes marciais, então a rotina dele era atuar, aprender japonês, aprender alguma arte marcial e aprender a mexer com fogo. E foi isso por 3 anos ou mais. E ele não conseguiu. Meu Deus, coitado. Não, ele não foi nem chamado pra fazer a audição. Meu Deus. Diga aí, coitado. Ai, meu Deus. Sim, minha amiga, mas assim, além dessas referências e da caracterização que você sentiu que foi bem fiel, assim, tiveram mais pontos altos da série, assim, algumas cenas, alguns plots? Teve sim, eu gostei muito da cena da luta do Zoro contra os 100 agentes infiltrados da Barack-Work na... Eu ia falar isso. Meu Deus, eu ia falar isso. Eu concordo. Aquela sequência foi ótima. Sim. Mas continue. Não, era isso. Eu achei incrível. Eu amei a coreografia. Tava toda perfeitinha. Ficou muito, 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 muito bom. Pegando esse gancho que você falou agora, os meus pontos positivos são basicamente esses, assim. Talvez seja só impressão minha, mas eu tive a percepção de que essa segunda temporada deu mais espaço pra mais cenas de luta e mais longas. Eu senti que as cenas de luta foram mais longas e de maior duração, entendeu? Principalmente essa do Zoro no bar contra aqueles 100 assassinos. Foi muito bom, assim, eu gostei muito. Eu me arrependi porque eu tava assistindo na academia, no meu celular, bem pequeno. E enquanto eu assistia, eu pensava, eu não acredito que eu não estou vendo isso em uma tela gigante pra ver cada detalhe, entendeu? Outra cena que eu gostei muito também foi aquela batalha contra o número 3 e aquele outro pessoal lá, quando o Luffy e companhia, eles conseguiram se livrar daquelas estátuas de cera, né? Enfim, aquelas batalhas foram muito boas, assim, eu gostei bastante, assim. Às vezes a gente tem batalhas que é tipo assim, uma pessoa da equipe contra um vilão, aí lá no outro lado tá outra pessoa, sendo que eu gostei que aqui foi muito mais em equipe, no combate, entendeu? E cada um luta de um jeito diferente, então eu senti que essa sequência ficou muito mais rica, entendeu? Foi um diferencial bacana da temporada. Então, no geral, as cenas de luta eu gostei bastante, assim. Eu senti que foram mais longas, eu gostei bastante. Falando nessa cena dos bonecos de cera, né? Sabia que no anime essa cena, o Mr. Tree, ele faz vários bonecos e se esconde, e aí o Luffy só vai e chuta ele e acerta qual que é o errado. E aí ele pergunta, como você descobriu? Aí ele diz, palpite. E aí acaba. É assim, no anime. Porque a luta mesmo é antes contra... Eu esqueci qual é o número dele, eu acho que é o Mr. Five. O que explode? Sim, sei. É mais ali contra o que explode. Aí o Luffy apanha bem muito pra ele. E aí na hora que ele vai enfrentar o Mr. Tree, aí ele faz aqueles bonecos de cera e o Luffy acha. Inclusive... Retomando um ponto, eu não sei se isso entraria num ponto negativo, né? Porque falando nessa cena, eu fui olhar pra ver como era que acontecia, né? Porque eu não lembrava do Luffy apanhar pro Mr. Tree. Aí eu fui procurar lá no anime. E durante todo esse tempo, tem um pato gigante lá com eles. Que é o pato da Vivi, que ela anda em cima dele. E ele não apareceu. Isso é muito engraçado. Inclusive, quando ela mencionou que eles andam em patos, a reação do Luffy foi a mesma. Ele falou, nossa, eu nunca conheci um pato grande o suficiente pra você cavalgar, assim. Eu pensei, exatamente, isso é muito esquisito. Inclusive, eu espero que a gente tenha a oportunidade de ver isso na próxima temporada. Porque sim. O quão grande um pato tem que ser pra um ser humano, enfim, ficar em cima. Eu achei esquisitíssimo isso. Pois é. Eu achava que a gente ia ver ele ali, né? Mas acho que vai ficar só pra próxima temporada. Amiga, eu também acho.
É, né? Já acabou. Ai, meu Deus. Sim, mas ó, sobre essa parte que você falou da luta que não existe entre o Mr. Three e o Luffy. Eu achei interessante você falar que não existe no anime, mas sendo bem sincero, eu gostei. Eu achei que a série fez um bom trabalho em mostrar como que um cara com poder de cera consegue ser perigoso, porque eu acho que cabe a criatividade dos roteiristas em mostrar como que isso, na verdade, é um poder muito massa e que pode fazer dele um vilão super interessante. E eu sinto que eles foram criativos no jeito como ele usou a cera, entendeu? Tipo assim, essa coisa de terem vários sósias, vários bonecos de cera pela floresta, e ele ficar batendo e não acertando nenhum, e ele ficar sendo machucado pelo verdadeiro, que a gente não sabe quem é, porque ele ficava se escondendo. Me convenceu, sabe? Essas sequências. E ainda por cima é interpretado por um ator que eu gosto, então... Eu gosto muito dele também. E eu fiquei feliz quando eu vi no Instagram o vídeo dele andando assim por cima da câmera. Ai, que massa, amiga. Eu não vi esse vídeo, mas eu fiquei feliz. Assim que eu vi pelo trailer, eu fiquei feliz. Não sabia que o poder dele ia ser esse, mas eu achei bacana. E espero que ele volte em episódios futuros. Sobre outros pontos positivos, eu sei que a gente ainda vai falar sobre os personagens favoritos, mas eu preciso adiantar aqui que é um ponto super positivo. Me surpreendeu muito como as adições pra equipe foram um sucesso, assim. O Chopper e a Vivi, eu adorei os dois. A Vivi me conquistou de um jeito que eu não esperava. Ela começou super irritante. Quando eu percebi que essa menina ia ficar na temporada com a gente, eu pensei, mentira isso, vocês estão zoando com a minha cara que a gente vai ficar com essa menina chata pelo resto da temporada. Mas quando terminou, eu pensei, nossa, uma querida. Eu sinto que ela agrega muito pra o grupo, né? Porque os homens da equipe são meio, tipo, impulsivos, às vezes são meio irresponsáveis. Eu adorei os momentos em que a Vivi só faltou dar um tapa na cara do Luffy e falar, meu filho, vamos focar, você é o capitão, você não pode ser impulsivo, entendeu? Por favor, use a cabeça. Eu gostei que ela foi a voz da razão, porque muitas vezes sobrava muito pra Nami. Sabe? Pra ser a pessoa que fica, gente, calma, mas agora tem outra pessoa, sabe? E não coincidentemente são só as mulheres, né? Eles têm muito essa coisa de que os homens são mais divertidos e as mulheres são mais as mães dos homens, né? Tipo assim, que tentam controlar e colocar ordem. Nossa, Diz. Pior que é verdade, amigo, desculpa interromper. Não, porque você falou aqui, eu fui pensando em todas, né? Até na Doctorine, em relação àquele outro médico lá do... O pai do Chopper, tinha essa relação aí de ser a pessoa mais séria, mais pé no chão. Sim. E realmente, todas as mulheres da série são assim, enquanto os homens são tudo lelé da cuca. Sim, exatamente. Mas, ó, eu percebi a Nami mais divertida, mais descontraída nessa temporada. Não sei se foi mais impressão minha. Na primeira, ela era muito fechada. Nessa segunda, ela tá sorrindo pra tudo. Eu achei impressionante. E a Vivi, eu senti que ela não só também tem uma moral muito boa, que é muito importante pra essa equipe, mas eu senti que ela também ela se garante muito nas cenas de ação. Eu não acho que a gente teve cenas suficientes com ela, de ação, mas as que nós tivemos, eu gostei muito, assim. Eu sinto que ela se bancou muito bem, entendeu? Essa série tem uma coisa irritante. Eu sei que a gente ainda tá nos pontos positivos, mas fazem uma coisa várias vezes que eu não gosto. Tanto os heróis como os vilões, quando eles estão em grupo, muitas vezes só uma pessoa ataca e os outros ficam olhando, ao invés de todo mundo atacar. Nesse episódio final, tava tendo uma baita batalha entre o Luffy e aquele chefe lá, o cara com a mandíbula de metal super esquisita. O Apple, né? Isso aí, o Luffy claramente tava perdendo e em momento nenhum era um duelo que tinha que ser pela honra, que precisava ser um contra um, precisava ser só eles dois, e todo mundo olhando lá, só vendo, e eu gostei que ela foi ajudar, que ela interrompeu ali pra ajudar, porque o amigo dela tava em risco. Eu gosto que ela representa isso, sabe? Tipo, um certo desafio pra esse formato padrão que meio que já tá bem estabelecido na série, sabe? Enfim, eu adorei eles dois. E o Chopper, uma fofura, assim, claramente, nossa, como eu falei pra você, é o Groot de One Piece, é o Baby Yoda de One Piece, e super deu certo. A gente vai falar sobre isso mais na frente, mas eu já adianto que eu fiquei tão feliz. Eu não acreditei que a gente vai ter a honra, assim, de ter o Chopper, assim, fixamente no elenco. Que ele vai ser um membro fixo da equipe e talvez, provavelmente, a Vivi também. Assim que eles oficializaram o Chopper, eu fiquei muito feliz, assim. Eu acho que ele combina muito, ele é um querido. Sim. Assim que eu vi que a temporada terminou com o Zoro colocando o Chopper no ombro, eu pensei, velho,
Dane-se tudo de ruim que eu tenho pra falar sobre essa série. Foi muito lindinho. Vai ser o meu novo papel de parede do celular, entendeu? Muito, muito bonitinho. Desde do anime, assim, o pessoal fica falando que o Zoro é o pai do Chopper. Oh, meu Deus. Eu não aguento, Gostei muito dele. Achei ele muito fofinho também. E eu chorei. Chorei com as cenas eu tristes quase chorei dele. Eu chorei com a baleia lá. Uhum. Mas, pra falar da baleia, eu vou deixar pra falar nos pontos negativos. Tá bom, meu Deus. Certo. Mas, ó, sobre o Chopper, eu vi uns vídeos dos bastidores que ele era um fantoche, né? Uma marionete, alguma coisa assim. Sendo eu não cheguei a ver. Eu acho que era alguma pelúcia que ficava lá pra eles interagirem. Sendo que eu acho que eles devem ter colocado CGI também, porque os efeitos visuais eu achei muito bonito. Eu achei bem feito, assim, o do Chopper, entendeu? Eu gostei bastante. Mas, ó, Sarah, como você bem sabe, nem tudo são flores, né? A gente podia só passar o dia aqui falando bem. Eu sei bem. Mas aí a gente sabe que seria mentira se a gente só ficasse o episódio inteiro falando bem de One Piece. A gente estaria mentindo, entendeu? Eu tive vários problemas com essa série. Inclusive, eu fiquei preocupado de que a série, essa temporada, iria terminar e eu não iria gostar de absolutamente nada. Eu fiquei muito preocupado. Como eu não sou fã do anime, na verdade, eu nunca assisti o anime, toda a minha referência é dessa série. E eu tenho a impressão que eles se esforçam muito mais para apelar aos fãs que já estão acostumados a essa realidade do que fazer sentido pros fãs que estão chegando agora, os públicos que podem vir a se tornar fãs, entendeu? Com essa série, eu sinto que eles escolhem abraçar muito mais os fãs do anime do que tornar acessível para novos fãs. Tudo isso é para falar que nós estamos começando aqui os pontos negativos. E eu queria primeiro saber de você. Você já deu aí a deixa da baleia, que você chorou, mas ao mesmo tempo tem as suas críticas também à baleia. Não vou reclamar em si da baleia, né? Mas como tudo foi construído ali, eu achei que foi muito corrido. Se eu não tivesse assistido o anime, eu não teria chorado. Porque eu não ia sentir o apego. O que é que eu tenho a ver com a baleia que tá batendo a cabeça numa pedra? Que apareceu por 30 minutos. Não tenho nada a ver com essa baleia. Como é que eu vou criar um sentimento? Então, quando eu chorei, foi mais por tudo que eu já assisti, né? No anime. Entendi. A música que toca também, tem aquela questão emocional do Brook tocando a música pra ela. O Brook vai aparecer depois. Não vou dar spoilers, né? Que, na verdade, eu já lhe dei, amigo, spoiler no WhatsApp. Não, mas tudo bem. Ele vai aparecer depois. Então, eu já sei tudo que vai acontecer. Já sei porque a baleia tá ali. Pra mim, essa história da baleia, ela já tem um ponto fechado, né? Já tem um final ali. Já é um arco encerrado. Mas pra você que nunca assistiu o anime, pra outras pessoas que nunca assistiram o anime e estão só acompanhando pela série, eu acho que pode ter deixado implícito algumas coisas que talvez aconteceram e que talvez não aconteceram. Eu acho que o maior ponto negativo foi esse, dessa questão de ser tudo muito corrido. E aquilo que eu já falei aqui várias vezes, eu acho que eu devo ter falado bem umas 10 vezes desde que a gente começou esse episódio aqui, que é tudo muito caricato, então tem coisas que não dá pra levar a sério. Momentos que deveriam ser de tensão, ou mais... Ou sei lá, ou qualquer outro momento, eu não consigo levar a sério, eu não consigo ver verdade naquilo, porque é muito caricato, é muito estranho. Não sei. Enfim... É muito São estranho. Coisas assim. Não, mas eu concordo totalmente com você. Inclusive, eu achei que você foi até simpática nessa parte dos pontos negativos. E eu concordo com você em tudo, principalmente quando você fala que quando eles tentam construir tensão, não tem como. Seja pela caracterização dos personagens, ou pelos diálogos, ou pelas performances. Os vilões são muito caricatos. Muitas vezes não tem um meio termo, né? Uma questão mais humanizada, uma performance mais humanizada. É tudo muito elevado a 1000, assim, uma coisa muito louca. Eu, pelo menos, tentei muito simpatizar com algumas das motivações, mas tem umas coisas tão bestas, assim, umas coisas que você pensa, nossa, esse é o argumento? Tipo assim, que eu penso, não, é só você aí, meu filho, que tá com esse problema aí. Eu mesmo não simpatizei muito com isso aí, não. Então eu concordo, eu acho interessante. Teve muita coisa nessa série, não que eu não consegui levar a sério, mas que eu não achei a motivação muito plausível, assim, ou então...
É engraçado, porque você falou que tem coisa que é muito apressada, mas às vezes eu acho que eles enrolam muito pra focar em umas coisas que eles podiam ter simplificado. Por exemplo, Sim. Por que a Vivi não podia ter falado logo de cara que ela, na verdade, é a princesa disfarçada? A gente realmente precisava ter odiado ela, ter ranço dela primeiro, pra depois ela falar, não, na verdade eu sou um amor de pessoa, mas eu estou fingindo ser um otário pra pegar uma informação. Eu entendi a motivação dela, essas coisas todas, mas eu sinto que é um desgaste emocional grande, porque eu passei tempo tendo ranço dela, aí agora eu descobri que foi em vão, que na verdade ela tava fingindo. Às vezes tem algumas coisas de roteiro que, não que seja um grande problema, mas que às vezes a gente dá umas voltas. Amigos, eu vou ser sincero, eu não gostei muito dessa série. Essa série não é pra mim. Eu ficaria chocado se eu, daqui a 2, 3 anos, eu ainda assistir essa série, tipo assim, assistir a terceira temporada, entendeu? Provavelmente essa é a última vez que a gente tá falando dessa série aqui nesse podcast, porque eu não consigo me imaginar assistindo de novo, mas... Não, amigo, eu acho que a gente vai ter que assistir a terceira temporada, porque vai ter um personagem muito, muito bom, e eu acho que qualquer sofrimento que a gente passe assistindo todos os episódios, só de estar vendo ele lá, vai pagar tudo pra gente. Amiga, eu não sei, mas é muito... Ai, não sei. Eu acho que o Chopper teria que aparecer muito pra eu poder pensar, nossa, realmente tá valendo a pena, entendeu? Mas, ó, a minha crítica principal, o motivo pelo qual eu sinto que às vezes a gente dá várias voltas é porque a série inteira começa porque aquele... Goldie Roger... Gold Roger, pronto, perfeito. Eu ia misturar Grand Line com Gold Roger. Eu ia falar Grand Roger. Mas assim, Gold Roger morreu logo no começo da série, que ele era o rei dos piratas. Ele que iniciou tudo isso. O foco principal da série deveria ser encontrar a porcaria desse tesouro. Sendo que, na medida que a série avança, é impressionante como essa é a coisa menos interessante da série. Porque aparecem 80 side quests, assim, 80 tarefas adjacentes. Tipo assim, eu preciso salvar esse gigante. E aí depois eles encontram uma princesa que sumiu e precisa voltar para o reino dela. Inclusive, esse aparenta ser o foco da terceira temporada. E o One Piece, assim, eu não gostei que a série ela começa se vendendo como uma grande e divertida caça ao tesouro, e ela é tudo menos isso. Eu sinto que a gente não explora nada envolvido nessa temática, assim, sobre encontrar um tesouro perdido, ou então encontrar alguém que tem alguma informação, alguma pista, ou que sabe como é, aí a gente tem algum flashback. Eu queria ter qualquer coisa sobre isso, sendo que o fato da gente fazer tudo, menos focar no One Piece, que inclusive é o nome da série, isso me deixa um pouco agoniado, porque eu sinto que eles prometem uma coisa e depois fingem que não prometeram, entendeu? Mas assim, por já ter conversado com você antes, o anime tá com 30 e cacetadas temporadas e diz você que a gente não tá nem perto de achar essa porcaria desse tesouro, entendeu? Então, assim, se nem o anime, com todo esse tempo e todos esses anos no ar, tá chegando perto de encontrar, então claramente essa série, apesar de alegar ter um objetivo final, ela é muito mais sobre a jornada do que sobre o destino. Sendo que às vezes, quando você cria um destino, um objetivo final tão divertido e tão empolgante, como se a primeira pessoa encontrar um grande tesouro perdido, eu sinto que o destino importa também um pouco, sabe? Mas eles fingem que não importa. Mas isso aí já é uma frustração pessoal. Eu sei que a proposta da série é outra, é mais sobre diversão e as batalhas em cada ilha que a gente vai visitar. Eu não sei, eu acho meio chato isso, sabe? Mas parece que já tá perto de descobrir, sabe? No anime mesmo, eu parei de assistir quando tava em Wano, no país de Wano. Desde lá eu fico escutando o pessoal falando que tá perto, que não sei quem disse, que ia acabar em 5 anos. Vem aí. Só que eu acho que já faz 5 anos que disseram que ia acabar em 5 anos, né? Então... complicado. Mas, amiga, isso é uma coisa que lhe incomoda, do fato da gente focar mais nas aventuras adjacentes do que naquilo que deveria ser a história principal, né? Ou não? Eu acho que não me incomoda tanto porque no anime é meio diferente, sabe? Que as coisas acontecem. Como eu disse, aqui eu vejo que tudo tá sendo meio apressado. Então eu acho que eles focam muito em coisas que não são tão importantes, em detalhes que não são tão importantes, enquanto que eles deixam de passar informações que seriam relevantes. Foi essa temporada inteira pra na última cena mostrar o Crocodile e a Nico Robin e ele falar que ia dominar Alabasta pra poder encontrar o One Piece. Pronto.
Pra mim, essa foi a única informação relevante mesmo sobre o One Piece que eles deram. E foi na última cena, exatamente na última cena do último episódio da temporada. E aí vão ser mais quanto tempo pra próxima temporada? Sei lá, 3 anos de novo? Então, pra mim, foi uma temporada inteira que eles meio que... Realmente, eles não focaram no que realmente importava. O fato dele querer dominar Alabasta, que ele poderia ter pelo menos explicado melhor, é porque lá tem uma pedra grande, um monumento, que é um poneglyph, e ele tem instruções de como achar o One Piece. E é por isso que ele quer ir pra lá. Então, é por isso que a Baroque Works tá funcionando. É pra achar o One Piece. Só que em momento nenhum eles disseram isso. E o Crocodile que falou na última cena. Entendi. Sabe? Foi a temporada toda a gente vendo aquilo e sem saber por quê, né? Ué, por que esses caras estão fazendo isso? Você tocou em um ponto maravilhoso. Uma outra coisa que eu não gostei, que eu continuo não gostando muito dessa série, é que eles focam muito mais em introduzir ideias e grupos e personagens do que explorar essas ideias que eles mesmos trazem pra tornar satisfatório você assistir isso, entendeu? Por exemplo, é justamente isso que você falou, esse pessoal do Baroque Works. O meio da série foca muito nesses personagens. O número 3, o número 9, o número 11, não sei o que lá. Sendo que parece que muito mais que é por fanservice, é pra ser uma referência, do que pra eu entender o significado disso, porque eles querem muito manter o mistério do que essa organização, que claramente é criminosa, como que ela funciona, o que eles querem. Eles queriam investir o tempo nessa organização, mas eles não queriam investir o tempo em deixar claro por que eu deveria me importar com essa organização, que eles se recusam a dizer o que faz, por que faz, quais são os objetivos, entendeu? Tipo, quem é esse fundador? Às vezes eu sinto que eles pedem muito, sabe? Da gente, e não só dessa Baroque Works. Eu sinto que eles abordam questões que é claramente para ser aprofundado mais na frente, mas eles esquecem que a gente tá falando de uma série, como você mesma disse, que a gente tem uma nova temporada a cada 2, 3 anos, que demora horrores pra gente continuar a história. Por exemplo, essa segunda temporada inteira, amiga, todo mundo falando, nossa, o Luffy é igual ao Gold Roger, nossa, ele ri igual ao Gold Roger, isso e aquilo, nossa, ele lembra muito. E ficam só nisso, e eu assistia e ficava, tá, mas... E daí, tipo assim, dane-se. Eles vão fazer alguma coisa sobre isso. Inclusive, outro gancho sobre isso. Eles dão a entender que... Eles dizem, na verdade, que o Gold Roger tem um filho. Quem é o filho do Gold Roger? É o Luffy? Eu sinto que se fosse o Luffy, ia ser muito óbvio. Muito óbvio, entendeu? E eu espero que seja alguém realmente interessante. Eles plantam as sementes que não vai pra lugar nenhum, sendo que a gente não tem tempo pra esperar, entendeu? A última temporada foi há 3 anos atrás. Aí a próxima vai ser em 2029, entendeu? Pelo amor de Deus, Sarah. Aí, assim, eu sinto que algumas coisas poderiam ser resolvidas agora, sabe? Sim, inclusive, eu queria muito que a temporada saísse, sei lá, próximo ano. Porque quando você pesquisa na Crunchyroll, você vê que tudo isso que a gente passou agora, que a gente viu agora, faz parte do arco de Alabasta. Então, isso era pra gente ver junto com o que vem em seguida. E não dividido assim. Eu fiquei receosa. Isso aí que você falou, né? Que eles deram a entender que o Luffy era o filho do Gold Roger. Eu não lembro se no anime era assim também. Mas o Luffy não é o filho do Gold Roger. Então eu comecei a ficar com medo que eles quisessem jogar pra esse lado. Aí eu vi que o pai do Luffy apareceu mesmo. Ninguém aqui sabe quem é o pai do Luffy. Ou falaram quem era o pai do Luffy. Não quero saber, não sei quem é. Não me dê spoiler. Tá. Ele já apareceu aí. Então eu percebi que vai dar tudo certo. Não vão mudar essas questões. Eu acho que dificilmente eles mudariam, porque como você falou, eles estão fazendo de tudo pra agradar os fãs, ao invés de um novo público, sabe? Sim. De pessoas que não acompanhavam o anime. E eu acho que, apesar de ficar tão caricato e ficar meio estranho, eu acho que eles, assim, do meu ponto de vista, eles não estão errando em querer agradar os fãs. Certo. Porque se eles fizessem uma série pra agradar um outro público, os fãs que já conhecem, que é o público que eles com certeza teriam ali, iam meter o pau, ia descer o pau. Sim. E aí, tipo, ia ser cancelado na primeira temporada e pronto. Mesmo que agradassem outras pessoas, porque é igual ao filme do Death Note que a Netflix fez. Foi uma abominação, foi uma coisa horrível. Foi mesmo. Não teve um ser humano na face da Terra que gostou daquele filme ali. Então, eu acho que eles decidiram seguir pela rota mais segura do que arriscar
mudar as Eu coisas. sinto que se eles quisessem, seria possível você fazer as duas coisas. Você conseguir agradar os fãs, mas ao mesmo tempo você ainda abraçar e tratar muito a série live action de forma introdutória para aqueles que estão começando a conhecer. Uma série que faz muito bem isso, na minha opinião, também da Netflix, é a série do Avatar. Do Aang, né? Claro que Avatar é bem menos complexa em termos de mitologia e tudo mais, é bem mais acessível, mas eu sinto que a série live action conseguiu fazer as duas coisas, na minha opinião. Ela conseguiu chamar a atenção dos fãs, no geral, mas também conseguiu tornar acessível pra quem não conhece e quem queria começar a dar uma chance, entendeu? Então eu sinto que se eles quisessem, eles podiam ter ido por esse caminho também, mas enfim. Eu acho que eles poderiam ter dado uma maneirada na... Quando eu disse que tava tudo muito igual, assim, de caracterização dos personagens, é porque tava igual mesmo. É como se o pessoal foi literalmente tirado de um desenho animado, tirado dentro de um anime. Mas tá muito colorido. Aquele tipo de roupa não combina naquele tipo de contexto. Não falo nem especificamente do tipo, mas as cores das roupas, sabe? E, tipo, tem personagem que tá lutando e, tipo, tá com a roupa limpinha. O cara passa 50 dias dentro do mar. Tá com a roupa limpa, branca, como se fosse nova. Sim, eu sei demais. E isso também contribui com a ideia de que é tudo muito artificial, né? Tipo assim, as cores dos cabelos das pessoas, aquela cor super forte, zona, né? Aquela coisa que claramente foi tingida. Enfim, eu sei que parece besteira, mas eu sinto que isso também afeta muito como que o público vai, principalmente o novo público, né? As pessoas que querem virar fãs e que querem assistir e gostar. Eu sinto que isso afeta muito como que elas vão absorver e se sentir imersos nesse mundo, né? Se tiver muita coisa artificial, eu acho que isso vai dificultar um pouco para essas pessoas, entendeu? Mas enfim. Amiga, eu gostei muito que você falou de Alabasta, porque o fato deles ficarem toda hora falando de Alabasta e a gente não ter conhecido nessa temporada, eu achei ridículo. Toda hora falando de patos gigantes e que em Alabasta tem isso, tem aquilo. A gente chegou a ver até o rei deles e a gente não conheceu. A gente perdeu um episódio inteiro indo pra uma floresta que tem dinossauros, ou uma floresta pré-histórica, mas ir pra porcaria de Alabasta, que é bom a gente não foi. Aí vai ficar de gancho pra próxima temporada. Aí já tô vendo, a próxima temporada inteira vai ser eles indo de ilha em ilha pra no final chegarem em Alabasta. Já tô vendo como vai ser isso. Não, amigo, relaxe. Eles ainda falam no final da terceira temporada. Ai. Só pra finalizar essa parte dos pontos negativos, eu queria fazer um rápido desabafo sobre o Luffy. Eu não lembro do Luffy na primeira temporada ser tão irritante como nessa segunda. Ou talvez ele sempre tenha sido, mas enfim, eu preciso falar um pouco sobre ele. Eu sinto que o Luffy representa uma coisa um pouco perigosa, assim. O fato dele ser não só o protagonista, mas principalmente o capitão de uma equipe que depende dele, às vezes com a vida. O fato dele não ter experiência nenhuma de nada, dele nunca conhecer nada e ficar sempre dependendo dos outros, e ele ser muito impulsivo, e no final das contas as coisas sempre acabarem bem pra ele, eu sinto que isso corre muito risco de passar a ideia de que basta você querer muito alguma coisa, entendeu? De que basta o quanto você quer alguma coisa que você consegue. Porque o Luffy pra mim representa isso, sabe? Que basta você amar muito algum desafio, você ter muito algum sonho, algum desejo, que você consegue chegar lá. Porque o Luffy, ele tá mais perto do que tava antes de encontrar esse One Piece. Sendo que eu não vejo ele ficando mais maduro. Eu sinto que ele é um ótimo personagem, mas é um péssimo capitão. Eu jamais manteria o Luffy como capitão dessa equipe. Eu acho que poderia ser a Nami, eu acho que poderia ser qualquer outra pessoa, mas eu Até sinto... o Sop? Não. Você até ficou em silêncio. Não. O Isopor, não. Eu não vou dar moral pra esse menino, não. Porque eu continuo não gostando muito dele. Mas assim, eu sinto que o Luffy, ele é uma pessoa muito carismática. Eu fico muito feliz que ele exista nessa série e que ele faça parte dessa equipe. Mas como capitão, eu sinto que ele é muito inexperiente. Eu fico chocado que ele toma algumas decisões que a própria série admite e mostra que são decisões ruins. E a equipe dele não contesta. Ninguém nunca briga com ele. A gente não vê pessoas com opiniões diferentes, sabe? Levando em consideração que essa série é claramente voltada mais
pra público infantil, eu sinto que o Luffy representa muita coisa boa, muitos valores morais e muita coisa interessante, sendo que, no geral, eu sinto que ele pode dar muito a impressão de que não precisa você estudar, não precisa você criar experiência e quebrar muito a cara em alguma coisa, porque basta só você acreditar que seus sonhos podem se realizar, que eles podem se realizar. E no final de cada episódio, tudo dá certo, entendeu? Então, eu queria que o Luffy fosse um personagem não só sempre positivo e muito feliz, mas eu queria muito que ele fosse um pouco mais realístico, assim, às vezes, sabe? Até para as crianças, ou enfim, esse público mais infantil, encarar a vida de forma não só positiva, que eu acho muito importante, mas que também é interessante você também encarar de forma realística, e que nem sempre são a mesma coisa. Não sei se tá fazendo sentido. Tá, faz sim. É, amigo, é assim, mas cuidado, hein? O pessoal que tá ouvindo o seu podcast pode se irritar, que você disse que a série é pra criança. Irrita nada, menina, irrita nada. E outra coisa, não tem nada de errado em ser uma série infantil. Eu assisto Blues, sabe Bluey, aquela série do cachorrinho, que claramente é pra criança. Eu já assisti, eu já maratonei, eu já chorei, entendeu? Eu acho lindíssima o Bluey. Eu não tô nem aí. Eu assisto um monte de coisa que as pessoas consideram de criança. Eu também, eu amo Bob Esponja. Ai, eu adoro Bob Esponja. Ei, mas Bob Esponja tem umas piadas que às vezes eu penso, gente, eu acho que isso é pra adulto. Eu não acho que isso é pra criança, não. É pros adultos que estão assistindo com a criança. Exatamente. Por falar nisso, eu tive a impressão de que essa temporada nova teve muito mais piada de duplo sentido do que a primeira. Sim, eu percebi isso. Percebeu? Tipo assim, eu sinto que eles tentaram fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu sinto que eles tentaram se permitir ser um pouco mais adultos, mas ao mesmo tempo não o suficiente pra perder o público mais infantil deles, entendeu? Então, era coisas mais leves, mas que estavam lá. Não sei, umas coisas que eu ficava, gente, tá certo, vocês falaram disso mesmo. Aí depois a vida seguia. Mas era só uma piadinha aqui e ali. Eu acho que você percebeu também. Né? A que eu me lembro agora foi a do jantar lá da Nico Robin, que ela foi falar com o Rei Wapol lá, e aí ele tava jantando. Ele foi e falou, né, que o Crocodile mandou ela. E aí falou, né, do jantar, que tava muito saboroso. E olhando pra ela assim, aí eu fiquei, que é isso? O que é isso aqui que eu tô assistindo? Eu adorei. Aquele receio de que a qualquer momento pode virar uma série completamente diferente, né? Sim. Eu fiquei em choque. Aquele momento de que poderia virar uma grande... Como que eu posso falar isso sem perder, assim, o nosso público mais novo, né? Tipo assim, aquela cena que aquelas gêmeas quiseram pegar o chefe, o Sanji e o Isopou lá, o menino. Eu fiquei, gente, a gente vai participar disso mesmo, dessa cena. Mas aí depois eles foram sequestrados e tudo mais, aí não aconteceu nada. Mas o que estava implícito, eu já fiquei, gente, vocês têm a classificação indicativa pra fazer isso? Eu acho que não, hein? Mas tudo bem. Mas enfim, inclusive eu acho que se a série se permitisse, tipo, ser um pouco mais adulta, só um pouquinho mais pra uma classificação um pouco maior, eu acho que a série seria até beneficiada. Por exemplo, tanta cena de morte, o Zoro matou tanta gente e a espada dele, assim, pleníssima, assim, se eu vi sangue na espada dele em um episódio, eu achei muito. Eu acho que teve só naquele do bar que a gente viu, aquele sem assassinos, mas ele mata várias pessoas e a espada limpíssima, entendeu? Então eu acho que até nesse sentido, assim, se eles quisessem ser um pouco mais violentos. Mas enfim, eu sinto que se eles fossem um pouquinho mais adultos, eu acho que isso iria beneficiar a série. Eu acho, né? Pelo menos a minha experiência. A gente tocou nesse assunto e eu falei do coisa da Nico Robin lá, né? Da fala. Tiveram duas coisas. Eu mudei, tipo, de dublado pra legendado, mas eu vi o pessoal comentando isso. A primeira coisa foi quando eles estão na barriga da baleia, o Zoro quer sair, quer bater na baleia pra sair, né? E aí a Nami fala, você tem que acertar a úvula com isso. Aí ele vai e fala, a úvula? Então a baleia é uma mulher? E isso me lembrou... Eu não sei se isso foi só da dublagem ou isso foi Foi que eles falaram mesmo, né? Mas isso me lembrou muito a Casa Monstro. Que tem literalmente... Eu também lembrei, a piada é a mesma. A piada literalmente esse diálogo. Pra mim, é uma referência. Pra mim foi uma referência também. Não tô nem aí se foi acidental ou não. Pra mim, eles estão apelando pra aquela nostalgiazinha maravilhosa, porque a Casa Monstro marcou várias pessoas, né? Inclusive a gente, graças a Deus. Sim. A outra coisa foi na dublagem, que é quando a Nami, ela não recebe aquela tinta na cara e fica
Sim, daquele sim. jeito, né? Mais de boas. E aí ela tá deitada assim na pedra, só murmurando. Aí é numa hora que a Vivi fala com ela, Nami, você se alguma coisa ou algo assim, né? Ou você tá bem? Na dublagem, eles usaram de um meme que tem aqui no Mentira. Brasil, que é... Meu Deus. Pois é. Que é até uma cena que o pessoal faz que ela diz: se eu lhe der 20 mil réis pra pagar 3.300, você tem que me devolver 16.700. E aí ela fica deitada lá na pedra e fica murmurando isso. É mentira. É verdade. Quer dizer, eu não cheguei a ver porque essa parte eu não vi dublada. Mas eu vi vários cortes disso. E na voz dela, então. Mas, deve ser amiga, verdade. Olha, primeiro, eu devo ser muito velho, porque eu nem desse meme eu tava sabendo. Eu só tô sabendo por você, entendeu? Depois eu vou querer pesquisar. Mas é um meme da comunidade mesmo, da comunidade do One Piece, que é ela conversando com o Zoro. Aí ela fica falando, se eu lhe der 20 mil réis pra pagar 3.300, você tem que me devolver 16.700. Aí ele fala outra coisa, e aí ela fica repetindo. Ah, entendi. E se eu não me engano, isso é de alguma música. Ah, que legal. Quando a gente falou sobre a primeira temporada, você também mencionou alguma coisa sobre a dublagem, sobre o Bug. Eu lembro que tem algum meme em relação a ele, tem alguma dublagem engraçadinha, alguma coisa assim que você falou, mas agora eu não tô lembrando o que era. Bom saber que a dublagem se permite ser mais da zoeira e tudo mais, até porque a própria série é muito da zoeira e não se leva a sério, né? A música é de Luiz Gonzaga, 17.700. Mentira. Aí a música é, eu lhe dei 20 mil réis pra pagar 3.300, você tem que me voltar 16.700. Aí fizeram o meme com os dois, já que é ela que dá o dinheiro, né? E é isso. Aí tá na dublagem. Pois eu vou pesquisar com toda certeza quando a gente terminar essa gravação, porque agora eu fiquei curioso. Seguindo agora para os nossos personagens favoritos, eu meio que já dei spoiler porque eu sou muito ansioso de quem foi a minha personagem favorita. Mas eu queria saber primeiro o seu, assim, quem foi? Alguém se destacou mais? Eu queria saber se foi o mesmo que o meu. Pra mim, foi o Mr. Tree. Eu gostei muito dele. Desde que ele apareceu só pra fazer as velas lá. A Nico Robin, que ficou aparecendo uma vez aqui e outra lá. Eu gostei muito dela, mas mais por causa da caracterização, que ela tá idêntica. E pra mim, a aparência dela não parece ser tão artificial como a dos outros, né? Concordo. E eu gostei muito do Chopper também. Sim. E pra mim, foram esses três e só. Adorei. Não, mas, ó, eu preciso falar pra você. Qual é o nome dessa moça que você falou agora? A Nico Robin. Ela é uma das primeiras personagens que aparecem nessa segunda temporada, né? Em uma cena invadindo a marinha e tudo mais. E, sendo que, como eu nunca vi nada disso, pra mim é tudo muito novo. E eu sabia que eles tinham poderes, mas eu não sabia qual. Quando os braços começaram a sair das pessoas, você não viu a cara que eu fiz. Eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Eu gosto que essa série, ela dá uns poderes muito, muito criativos, assim, pra personagens, sabe? Assistindo X-Men, Vingadores, essas coisas, a gente tá muito acostumado com aquele padrão, né? Poder de fogo, gelo, telecinese, essas coisas que a gente já conhece. Agora, um poder que sai vários braços de dentro das suas vítimas, dos seus inimigos, pra, tipo, imobilizar você e tudo mais, eu achei tão perturbador, achei tão psicodélico, eu achei super interessante, entendeu? Não só ela, mas aqueles amigos dela também, aquele cara muito ceboso, eu não gostei dele, aquele cara que as secreções deles são explosivas. Bombas? Eu acho ceboso também. Eu achei podre aquele menino, eu fiquei, vai embora, menino, que menino vai ceboso? Não, estranho. Aí tem aquela outra Mary Poppins, a moça que tem uma sombrinha que ela pode mudar a densidade do peso dela. Isso sim eu achei interessante. Eu acho que o uso desses poderes, tiveram vários que eu achei criativos. E eu acho que sai um pouco do óbvio. Tipo esse, o número 3, o da cera, eu achei também um diferencial bacana. Então se a série continuar nessa pegada mais original e tudo mais, eu acho que pode se dar bem, sabe? Eu gostei muito. Adorei as suas escolhas. A minha preferida, eu também adorei o Chopper, mas a minha preferida é a Vivi. Eu fiquei muito surpreso como eu gostei dela. Eu sinto que em um mundo que todo mundo tem uma espada ou um bastão, eu acho que o método dela de luta consegue ser um diferencial bacana. Eu acho ela muito simpática, combina muito, tem muita química com toda a equipe. E eu gostei muito que a temporada terminou deixando claro que eles também querem ela na equipe permanentemente. Então é uma coisa que, tipo assim, a gente pode ir pra terra dela e tudo mais pra resolver as questões políticas pendentes, mas que depois disso, que ela continue indo com eles na aventura, porque ela combina muito com a equipe. E eu gostei muito que ela quer
quer e eles também querem, entendeu? Eu gostei muito dela. Uhum. Eu gostei bastante dela, acho ela muito Então, carismática. que bom que você não vai assistir a terceira temporada, então. Porque Mas lamento dizer, não é isso que vai acontecer. não é isso? Ela não viaja não com eles, não. Mas por que não? Ela vai sim. Porque ela é princesa. E daí? Ela é O pai dela tá princesa, vivo? Será? Vivo por enquanto, né? Mas eu tô Ai, que brincando. ódio. Eu não lembro, não. Eu acho que ele continua vivo. Eu não sei não o que é que acontece mais. Não, eu só sei Ô, que amiga. ela vai se tornar do bando, mas ela não pode ir com eles. Então ela é aquela pessoa que é do bando, mas não vai estar nessa busca pelo One Piece. Ai, que saco. Eu estragando os seus sonhos aqui. Estragou. Quando começa a surgir um resquício de vontade de assistir a terceira temporada, aí você fala, não vai rolar, entendeu? Agora que a gente já começou a falar sobre o que esperar pro futuro, sem dar spoiler, amiga, o que você pode dar, assim, de teaser, assim, pra gente, já que você já assistiu o anime, fica muito na cara que o foco principal vai ser eles indo pra o Alabasta, e também o foco vai continuar sendo esse pessoal do Baroque Works, agora que a gente sabe qual é o objetivo deles, né? E eu espero que a nossa ida a Alabasta ajude a gente a entender mais o que esse povo do Baroque Works quer. Eu sei que é o One Piece, mas por que eles estão interessados em ficar interferindo com as políticas de Alabasta? Eu quero entender mais isso, entendeu? Apesar da gente passado muito tempo com essa organização, a gente ainda não tem muito conhecimento sobre eles, entendeu? Então eu espero que isso mude no futuro. A gente, quer dizer, não já sobra mais quase ninguém, né, da Baroque Works. É o Crocodile, que é o Mr. Zero, a Nicole Robin, o Mr. Two, que ainda não apareceu, que ele é um personagem muito importante na história. Ele é extremamente importante. Ele não vai estar... Quer dizer, tanto ele quanto o Crocodile e a Nicole Robin, depois de Alabasta, eles vão com a gente até o final. Não ali no bando, né, mas... vão estar sempre aparecendo e... na história, e vezes ou outra ajudando também. Eu não sei se você reparou, mas na última cena que mostra que o Mr. Zero é o Crocodile e aparece o panfleto dele lá de procurado, eu não sei se você reparou, mas na hora de mostrar a recompensa, lá tinha dizendo recompensa revogada. Foi, é verdade. E isso é porque existem alguns tipos de piratas, não são muito, que são chamados chichibukais. Você dizendo pra não dar spoiler, eu dando spoiler. Mas só pra explicar isso aqui. São os chichibukais. E eles são o quê? Eles são piratas que têm a recompensa deles suspensa em troca de ajudar o governo mundial. Então... eles entendi. são tipo... sei lá, eu ia falar um negócio, vou deixar pra lá. Mas eles são piratas que são aliados ao governo. Isso por acaso tem a ver com uma coisa que eles falaram na primeira temporada sobre, tipo assim, que há muitos anos atrás tinham 7 grandes piratas e eles eram poderosos demais pra serem parados pelo governo. Aí o governo de vez em quando decide fazer alguns acordos por baixo dos panos com os piratas, porque eles sabem que eles não podem impedir os piratas, porque eles são muito poderosos. Tipo aquele cara que batalhou com o Zoro na primeira temporada, o cara da espada. Eu nem lembro quem era, vice, o cara da espada, mas... sim, isso, é ele, era o... Como é o nome dele? Eu esqueci. É meio que um francês estranho. Que ele tem um sotaque, chapéu, enfim. né? Eu esqueci... Meu Deus, eu Isso. esqueci o nome dele. Ele é um Chichibukai também. Deixa eu ver aqui, o Mihawk. Aí, ele, o Crocodile, o Bug também. Eu não sei se o Bug já é, mas o Bug chega a se tornar um Chichibukai. O Bug, ele é tão fraquinho, amiga. Amigo, ele tem as manhas. Ele tem os segredos. Só falta você falar que aquela Alvira também vai ser a moça musgo lá, a moça Não. gelatina. Pelo amor de Deus. Tem também, além dos Chichibukais, mais forte que eles são os Yonkous, que são imperadores. Eles são os 4 imperadores do oceano, né? Do mar. Que são piratas, os 4 piratas mais fortes. E o Bug chega a se tornar um deles. Sendo que ele não é tão forte assim, é só... Pois é. Enfim. Achei estranho. É isso. Então é basicamente isso que a gente pode esperar. Uma terceira temporada que já está confirmada, inclusive, mais focada em Alabasta, essa questão do Baroque Works, quem é esse Senhor Zero, Mr. Zero, sei lá como é o Crocodile aí que você falou. E se Deus quiser, um dia a gente vai descobrir onde é que tá esse One Piece, a gente vai saber quem é o filho do cara lá que morreu.
E todas as outras pontas soltas que eu não tô lembrando agora, mas fé em Deus que um dia a gente vai saber. Inclusive, o filho do cara, ele vai aparecer nessa terceira temporada. E falando em filho, amigo, bem rapidinho, porque eu sei que a gente tá indo em tempo demais. O Crocodile tem uma teoria muito interessante sobre ele, que ele é a mãe do Luffy. Não o pai, a mãe do Luffy. Ah, eu acho que você me falou isso, porque ele pode mudar de sexo, né? Não é ele. Tem um personagem que vai aparecer, ó, muito depois, que ele tem essa fruta, que tem esse poder. E aí, ele chega pro Crocodile e fala que sabe qual é o segredinho dele, e chama ele de Crocoboy. E aí, o pessoal criou essa teoria, que na verdade ele era uma mulher, e que ele é a mãe do Luffy. Então tá. Beleza, então, talvez, né, não sei. Eu não sei se eles iriam tão longe assim. Não, na verdade, eu acho que eles iriam sim, porque a gente viu dinossauros e uma mulher e uma pirata que a arma dela é uma bola de beisebol, né? Então, assim, tudo pode acontecer nessa série, né? Eu não duvido de mais nada. Vale relembrar aí, assim como a primeira temporada, nós também tivemos aqui 8 episódios, variando aí entre uma faixa de tempo entre 55 minutos e 1 hora e 3 minutos. E todos os episódios, todas as 2 temporadas já estão disponíveis no catálogo da Netflix. Olha, no geral, Sarah, eu queria dar o meu veredito falando que, assim, essa série continua me aparentando ser muito mais pra quem já conhece e gosta do anime do que pra tentar abraçar novos públicos, como eu, por exemplo. Eu sinto que tem coisas interessantes, eu gosto dos personagens, as dinâmicas são interessantes, as cenas de lutas estão boas, mas eu sinto que a construção de mundo é muito mal feita, assim, pra mim. Eu sinto que ele é muito mais pensado pros fãs que já estão acostumados. Às vezes eles pedem pra você normalizar umas coisas absurdas e sem racionalizar nada. Tem uns episódios, o último episódio, se você pedir pra eu dizer o que aconteceu em alguns momentos, eu não sei dizer o que aconteceu. Umas coisas muito loucas, que aquele cara lá que comeu a fruta, aquele cara da mandíbula de metal, sei lá, que ele engoliu, ele comeu o exército dele pra ele cuspir monstros absurdos. Nada assim, nada faz sentido pra mim nessa série. Tipo assim, sem fazer o esforço pra tentar manter você engajado. Então, eu não sei se eu assistiria de novo essa série. Foi uma experiência bacana no geral, mas eu não sinto que ela foi feita pra mim. Se você é ouvinte que gosta, que achou tudo incrível, porque eu vi muito comentário positivo, muitas críticas positivas. Então, parabéns, eu fico muito feliz que você tenha gostado. Mas assim, pessoalmente, eu não vejo muito apelo, assim. Apesar de que eu vejo muita gente, incluindo Sarah, indicando muito mais o anime do que essa série live action. Muita gente fala que o anime é muito melhor. E talvez eu assista um dia, não sei. Mas, no geral, eu não sinto que essa série é muito pra mim. E é isso. Qual é o seu veredito, amiga? Amigo, gostei mais ou menos. Eu acho que a série realmente é mais pro público do anime, do mangá ali. E se for pra dar uma nota, eu dou uma nota 6. Nota 6? Nota 6. Nota 6 tá alto ainda. Tá ótimo. Amigo, 6 tá ótimo. É por causa do meu passado com o anime. Aí eu tô dando nota 6. Entendi. Mas ó, eu tô aqui falando que a gente nunca mais vai falar sobre One Piece, mas nunca se sabe. Vai que daqui a 2 anos, quando sair a terceira temporada, seja em um mês mais tranquilo, que não esteja saindo muito filme, muita série, e que tenha muito Chopper, que tenha muita Vivi aí pra compensar as loucuras da série. Talvez me agrade, não sei. Então assim, nunca diga nunca. Talvez a gente ainda fale sobre essa série mais uma vez, mas eu acho muito improvável, assim, falando como o dono do Sessão às 6. Eu acho meio difícil. Então, pra você, continua sendo uma série legal, mas que... Calme lá. O anime... Eu falei legal? Nem continua assim. Sendo uma série. Ponto. Continua sendo uma série que existe no catálogo da Netflix se você pagar o valor. Aí tem aí a oportunidade de você assistir. Realmente, é uma série que existe, né? É uma série que existe. Se eu tiver, nossa, quero assistir algo antes de dormir. Nossa, One Piece, vou assistir. Pronto, aí eu durmo, acordo, tô na metade da série. Olha, pessoal, ouvintes queridos, talvez vocês aí fãs tenham escutado esse episódio esperando uma coisa um pouco mais positiva, mas a gente não pode mentir, né? Antes dessa gravação começar, eu já estava reclamando da série pra Sarah e vice-versa também, entendeu? Mas, repetindo, se você assistiu, se você gostou, se você discorda de tudo que a gente falou aqui, tudo bem também. Se você gostou, você venceu, como diz lá o pessoal do Entre Migas, que eu gosto muito, o canal lá de cultura pop. E é isso, entendeu?
Agora eu queria saber de vocês aí, ouvintes, gostam desse live action? Vocês acham fiel ao anime ou não? Ou vocês discordam da gente? Nós tivemos, né, como vocês ouviram, várias opiniões polêmicas hoje. Mandem seus comentários, suas críticas, seus feedbacks nas nossas redes sociais. No Instagram estamos como @sessãoas6, no TikTok @podsessãoas6 e no YouTube também estamos como o nosso canal se chama Podcast Sessão às 6 mesmo. Quero agradecer muito demais a minha amiga Sara por ter topado voltar pro podcast depois desses anos todos. Eu que agradeço, adoro, amiga, você sabe. E se você quiser divulgar as suas redes sociais, a hora é essa. Ah, não, eu tô mais fechada, não tô mais nem fazendo cosplay, então vamos deixar assim mesmo. Tá certo. Eu estou morrendo de saudades suas. E Também eu achei muito engraçado saber que assisti essa série mais por você, porque eu achava que você gostava, e você começou a assistir a série mais porque eu queria falar no podcast. Então, basicamente, nenhum de nós gosta da série, mas um assistiu pelo outro. Eu achei hilário isso, entendeu? Sim, a gente descobriu, tipo, ontem, né? De tarde. Exatamente, mas assim, isso mostra como o seu compromisso é muito louvável e eu fico muito feliz que você tenha feito esse esforço pelo Sessão às 6 também, né? Enfim, muito obrigado, você é maravilhosa, volte mais vezes. Se não por One Piece, por outros temas também a gente pode encontrar outros assuntos aí pra gente conversar mais. Sim, inclusive, deixo aqui como dica pra você, pra fazer um review assim de doramas. Se você fizer de dorama e me chamar, eu tô aqui. Pode deixar. Boy, eu tenho quase certeza que você falou exatamente a mesma coisa 3 anos atrás, quando a gente tava falando sobre a primeira temporada. Você terminou a gravação falando sobre vários animes, vários doramas pra eu assistir. E você nem assistiu. 3 anos depois, eu, como o amigo vagabundo que sou, continuo não assistindo. Mas vem aí. Ninguém nunca sabe o dia de amanhã, entendeu? É. E assim, meus amigos, vamos chegando ao final de mais um episódio. Lembrando que nosso papo sobre a primeira temporada tá na descrição. Quem ainda não ouviu, recomendo. Aos que escutaram até aqui, poxa, muito obrigado. Curtam, compartilhem esse episódio pra chegar em mais pessoas, que ajuda demais o Sessão às 6 a crescer, né? Cada vez mais. Vamos ficando por aqui. Um beijo enorme e até mais. Tchau.